Nós acompanhamos um ensaio da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro para ver de perto o trabalho da Spala Lilian Rayol. Você pode ver agora os detalhes na reportagem. A musicista Lilian Rayol começou os estudos musicais aos 10 anos na Escola de Música de Brasília. Aos 11, passou a se dedicar exclusivamente ao violino. Formou-se em música na Universidade de Brasília. Em 2005, foi aprovada em concurso público para compor a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, já que a Filarmônica é um órgão público que requer concurso para ingressar em seus quadros. A carreira musical exige esforço e horas de treino para alçar voos mais altos, especialmente quando se é mulher. À medida dos anos, né, fui subindo de cargo. Em 2011, eu fiz um concurso interno para o cargo de concertino, que é o segundo violino, que senta do lado do Spala, senta na primeira estante. E dali fui ganhando experiência também, substituindo a Spala na época. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro tem um corpo formado por 80 músicos. Destes, apenas 21 são mulheres. A Spala da orquestra é uma líder para todo o grupo. Depois do maestro, é o posto mais importante entre os músicos. O Spala, ele é o principal músico da orquestra, né? Ele não é apenas o chefe dos primeiros violinos, ele é o representante de todos os músicos, né? Até no concerto a gente tem aquele protocolo, aquela cerimônia de entre a primeira Spala, ele é responsável pela afinação, então ele afina a orquestra antes dos ensaios e antes do concerto. Depois o maestro entra, cumprimenta o Spala, que é como se ele estivesse cumprimentando todos os músicos, e o maestro e o Spala eles trabalham muito juntos, né? Então o maestro fala qualquer coisa de andamento ou de expressão, alguma coisa, ou golpe de arco que ele quer. Então tudo é um trabalho em conjunto com o Spala e ele auxilia todos os outros chefes das cordas, né? Porque como você vê nos concertos, as cordas tocam sincronizadas, né? Como o arco vai para baixo, todo mundo toca para baixo ou para cima e quem faz essas marcações todas é o Spala e ele passa para os outros chefes de naipe. O Spala está sempre ligado em tudo, assim, nos outros naipes, no solista, ele é um cargo de liderança. E até em grupos pequenos, quando não se tem maestro, quem lidera é o Spala. A maioria dos músicos das orquestras são homens, desde o seu surgimento no século XIX. Naquela época, as mulheres não podiam exercer a profissão de musicistas, podiam apenas cantar em casa e tocar piano, cravo e harpa. Através desses instrumentos, elas começaram a ter espaço nas orquestras, mas muito lentamente, especialmente no século XX. No início da década de 80, orquestras tradicionais como as filarmônicas de Berlim e de Viena não permitiam a presença de mulheres em suas fileiras. A Orquestra Filarmônica de Viena só começou a admitir mulheres em 1997. Dos seus 126 integrantes, menos de 10 são mulheres. Como conta Lilia, a conquista de espaço nas orquestras exige que as mulheres vençam diversas barreiras. Ainda é um quadro bem reduzido em termos de orquestra brasileira. Numa orquestra que tem bastante mulheres, teriam talvez 25% das mulheres. E no caso de uma mulher ocupar o cargo de Spala é mais raro ainda. São pouquíssimas orquestras no mundo, né, que tem mulheres que ocupam uma posição de Spala. Aqui no Brasil, a nossa orquestra mais antiga, que é a OSB, tem 60, um pouco mais de 60 anos, pela primeira vez, esse ano fez concurso e 2 mulheres passaram para a Spala. Então, assim, é a primeira vez que uma orquestra, que é a USB, tem mulheres como Spala. Lilian Rayol tem consciência da importância de ser Spala da Orquestra Sinfônica de Brasília. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da nossa orquestra do Teatro Nacional, porque foi a primeira orquestra do Brasil a ter mulher Spala, que foi a violinista Cecília Guida. Teve outras Spalas depois dela, e até eu assumir, e me sinto assim, muito privilegiada, muito honrada por ser
uma musicista, num ambiente que respeita as mulheres, respeita as mães, né? Eu acabo de voltar da minha licença maternidade, faz um mês, e precisei ficar fora durante a pandemia por conta da gravidez e tudo mais, e voltei para a minha posição, para o meu cargo, então realmente me considero muito privilegiada por trabalhar num ambiente assim que respeita as mulheres. A musicista dá prosseguimento a uma tradição da orquestra, como conta o maestro Cláudio Cohen. Nós já temos uma tradição aqui, a orquestra foi criada em 79 pelo Cláudio Santoro, e já nos primeiros anos, até a minha professora de violino foi uma das espalas, ali no início dos anos 80, a Cecília Guida, né? Nós tivemos aí a professora Ludmila Vinetská também, que foi um período espala aqui, e tivemos a Cátia Pinheiro, e agora nós temos, eu fui espala durante um bom período, né, também, e a gente tem várias mulheres em posições de lideranças aqui, entendeu? Que são os solistas ou os chefes do naipe. Então a gente tem, por exemplo, a primeira arpista, né, que é uma função chave para nós, a clarinetista primeira também, né, a primeira flautista, enfim, nós temos assim mulheres em posições importantes aqui na orquestra, e isso só serve para mostrar que o talento e a liderança delas é evidente e deve ser valorizado. A orquestra é um patrimônio cultural da cidade. O papel de uma orquestra sinfônica, sobretudo da nossa, como um patrimônio da cidade, ela não é só a atividade ou a curadoria cultural dela dos concertos semanais, mas também tudo aquilo que ela representa em termos dessa qualificação, da alta qualidade musical e de todo o reflexo que ela traz para a sociedade. Aquele caminho de muito estudo, de dedicação, que todos nós como músicos, né, fazemos desde criança, é uma vocação, né? Ser músico é um aprendizado que não tem fim, a gente está sempre tentando alcançar o impossível, que é a perfeição, nos desafiando diariamente e mostrando, tocando para outras pessoas, mostrando, indo a festivais, tocando para professores, tocando para outras espalas, realmente dando a cara a tapa, digamos assim, fazendo o seu melhor, sempre. Dulcina de Moraes nasceu em 1907 e viveu até os 89 anos, quando faleceu em Brasília. É considerada um dos grandes ícones das artes cênicas do século XX. Fundou na capital federal um teatro e uma faculdade de artes cênicas e criou a Fundação Brasileira de Teatro. É reconhecida também em razão da luta pelos direitos trabalhistas dos artistas. Foi uma das responsáveis pela formalização da profissão junto ao Ministério do Trabalho.